Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos 2, 4 e 5 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, revoga a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 95, e a Medida Provisória 2.191, dígito 9, de 23 de agosto de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares e gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se atividade de pesquisa realizada em laboratório, regime de contenção ou campo, como parte do processo de obtenção de organismos geneticamente modificados e seus derivados, ou de avaliação da biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados, o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, considera-se atividade de uso comercial de organismos geneticamente modificados e seus derivados a que não se enquadra como atividade de pesquisa e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados para fins comerciais. Artigo 2º. As atividades e projetos que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências ou efeitos advindos de seu descumprimento. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidade os conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. Parágrafo 2º. As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham um vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados em realizar atividades previstas nesta lei deverão requerer autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que se manifestará no prazo fixado em regulamento. Parágrafo 4º. As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo, devem exigir a apresentação de certificado de qualidade em biossegurança emitido pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta lei ou de sua regulamentação. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se 1.
Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. 2. Ácido desribonucleico, ADN. Ácido ribonucleico, ARN, material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência. 3. Moléculas de ADN, ARN, recombinante. As moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de ADN e ARN, natural ou sintético, e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN e ARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se também os segmentos de ADN e ARN sintéticos equivalentes aos de ADN e ARN natural. 4. Engenharia genética. Atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN e ARN recombinante. 5. Organismo geneticamente modificado. É o organismo cujo material genético, ADN e ARN, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. 6. Derivado de organismo geneticamente modificado. Produto obtido de organismo geneticamente modificado e que não possua capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de organismo geneticamente modificado. 7. Célula geminal humana, célula-mãe, responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. 8. Clonagem. Processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. 9. Clonagem para fins reprodutivos. Clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo. 10. Clonagem terapêutica. É clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. 11. Células-tronco embrionárias. Células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Parágrafo 1º. Não se inclui na categoria de organismo geneticamente modificado o resultante de técnicas que impliquem a introdução direta no organismo de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN e ARN, recombinante ou organismo geneticamente modificado, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliploide e qualquer outro processo natural. Parágrafo 2º. Não se inclui na categoria de derivados de organismo geneticamente modificado a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha organismo geneticamente modificado, proteína heteróloga ou ADN recombinante. Artigo 4º. Esta lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio das seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de organismo geneticamente modificado como receptor ou doador. 1. Mutagênese. 2. Formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal. 3. Fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais que possam ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo. 4. Autoclonagem de organismos não patogênicos que se procede de maneira natural. Artigo 5º. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 1. Sejam embriões inviáveis ou 2. Sejam embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação desta lei, ou que, já congelados, na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Parágrafo 2º. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. Parágrafo 3º.
É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei 9.434 de 97. Artigo 6º. Fica proibido 1. Implementação de projeto relativo a organismo geneticamente modificado sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual. 2. Engenharia genética em organismo vivo ou manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante realizado em desacordo com as normas previstas nesta lei. 3. Engenharia genética em célula geminal humana, zigoto humano e embrião humano. 4. Clonagem humana. 5. Destruição ou descarte no meio ambiente de organismo geneticamente modificado e seus derivados, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei e constantes desta lei e de sua regulamentação. 6. Liberação no meio ambiente de organismo geneticamente modificado ou seus derivados no âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTN-Bio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTN-Bio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável quando a CTN-Bio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta lei e de sua regulamentação. 7. A utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise a ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Artigo 7º. São obrigatórias 1. A investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 dias a contar da data do evento. 2. A notificação imediata à CTN-Bio e às autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidentes que possam provocar a disseminação de organismo geneticamente modificado e seus derivados. 3. A adoção de meios necessários para plenamente informar a CTN-Bio, às autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, à coletividade e aos demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com organismos geneticamente modificados. Capítulo 2. Do Conselho Nacional de Biossegurança. Artigo 8º. Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurança, vinculado à Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da República, para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Parágrafo 1º. Compete ao CNBS 1. Fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com as competências sobre a matéria. 2. Analisar, a pedido da CTN-Bio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de organismo geneticamente modificado e seus derivados. 3. Avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação da CTN-Bio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no artigo 16 desta lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de organismo geneticamente modificado e seus derivados. 4. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade analisada, encaminhará sua manifestação aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei.
Parágrafo 4º. Sempre que o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, encaminhará sua manifestação à CTN-Bio para informação ao requerente. Artigo 9º. O CNBS é composto pelos seguintes membros: 1. Ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá. 2. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 3. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. 4. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 5. Ministro de Estado da Justiça. 6. Ministro de Estado da Saúde. 7. Ministro de Estado do Meio Ambiente. 8. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 9. Ministro de Estado das Relações Exteriores. 10. Ministro de Estado da Defesa. 11. Secretário Especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República. Parágrafo 1º. O CNBS reunir-se-á sempre que convocado pelo Ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ou mediante provocação da maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, representantes do setor público e de entidades da sociedade civil. Parágrafo 3º. O CNBS contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 5º. A realização do CNBS poderá ser instalada com a presença de 6 de seus membros e as decisões serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta. Capítulo 3. Da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Artigo 10. A CTN-Bio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico de assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da PNB de organismo geneticamente modificado e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de organismos geneticamente modificados e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário à saúde humana e ao meio ambiente. Parágrafo único. A CTN-Bio deverá acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. Artigo 11. A CTN-Bio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente, sendo 1. 12 especialistas de notório saber científico e técnico em efetivo exercício profissional, sendo a. 3 da área de saúde humana, b. 3 da área animal, c. 3 da área vegetal, d. 3 da área de meio ambiente, 2. Um representante de cada um dos seguintes órgãos indicados pelos respectivos titulares: a. Ministério da Ciência e Tecnologia, b. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, c. Ministério da Saúde, d. Ministério do Meio Ambiente, e. Ministério do Desenvolvimento Agrário, f. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, g. Ministério da Defesa, h. Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, i. Ministério das Relações Exteriores. 3. Um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça. 4. Um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde. 5. Um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente. 6. Um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura,
pecuária e abastecimento. 7. Um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário. 8. Um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. Parágrafo 1º. Os especialistas de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada com a participação das sociedades científicas, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Os especialistas de que tratam os incisos 3 a 8 do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada pelas organizações da sociedade civil, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 3º. Cada membro efetivo terá um suplente que participará dos trabalhos na ausência do titular. Parágrafo 4º. Os membros da CTN-Bio terão um mandato de 2 anos, renovável por até mais 2 períodos consecutivos. Parágrafo 5º. O presidente da CTN-Bio será designado entre seus membros pelo ministro da Ciência e Tecnologia para um mandato de 2 anos, renovável por igual período. Parágrafo 6º. Os membros da CTN-Bio devem pautar a sua atuação pela observância estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda de mandato na forma do regulamento. Parágrafo 7º. A reunião da CTN-Bio poderá ser instalada com a presença de 14 de seus membros, incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas referidas no inciso 1º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 8º-A. As decisões da CTN-Bio serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 9º. Órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal poderão solicitar participação nas reuniões da CTN-Bio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. Parágrafo 10. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, representantes da comunidade científica e do setor público e entidades da sociedade civil sem direito a voto. Artigo 12. O funcionamento da CTN-Bio será definido pelo regulamento desta lei. Parágrafo 1º. A CTN-Bio contará com uma secretaria executiva e cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia prestar-lhe o apoio técnico e administrativo. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 13. A CTN-Bio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de saúde humana, na área animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá constituir subcomissões extraordinárias para análise prévia dos temas a serem submetidos ao plenário da comissão. Parágrafo 1º. Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarão das subcomissões setoriais e caberá a todos a distribuição dos processos para análise. Parágrafo 2º. O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões setoriais e extraordinárias serão definidos no regimento interno da CTN-Bio. Artigo 14. Compete à CTN-Bio 1. Estabelecer normas para as pesquisas com organismos geneticamente modificados e derivados de organismos geneticamente modificados. 2. Estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a organismos geneticamente modificados e seus derivados. 3. Estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 4. Proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente à atividade e projetos que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. 5. Estabelecer os mecanismos de funcionamento das comissões internas de biossegurança no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam organismos geneticamente modificados ou seus derivados. 6. Estabelecer requisitos relativos à biossegurança para a autorização de funcionamento de laboratório, instituição
ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a organismos geneticamente modificados e seus derivados. 7. Relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados em âmbito nacional e internacional. 8. Autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com organismos geneticamente modificados ou derivados de organismos geneticamente modificados, nos termos da legislação em vigor. 9. Autorizar a importação de organismos geneticamente modificados e seus derivados para atividade de pesquisa. 10. Prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da PNB de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 11. Emitir certificado de qualidade em biossegurança para o desenvolvimento de atividades com organismos geneticamente modificados e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei. 12. Emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de organismos geneticamente modificados e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso. 13. Definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao organismo geneticamente modificado e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta lei, bem como quanto aos seus derivados. 14. Classificar os organismos geneticamente modificados segundo a classe de risco, observados os critérios estabelecidos no regulamento desta lei. 15. Acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 16. Emitir resoluções de natureza normativa sobre as matérias de sua competência. 17. Apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e de enfermidades verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de ADN, ARN recombinante. 18. Apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei no exercício de suas atividades relacionadas a organismos geneticamente modificados e seus derivados. 19. Divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, os pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança, a sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, ata das reuniões e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pela proponente e assim consideradas pela CTN-Bio. 20. Identificar atividades e produtos decorrentes do uso de organismos geneticamente modificados e seus derivados, potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana. 21. Reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do organismo geneticamente modificado ou derivado, na forma desta lei e seu regulamento. 22. Propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 23. Apresentar proposta de regime interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 1º. Quanto aos aspectos de biossegurança do organismo geneticamente modificado e seus derivados, a decisão técnica da CTN-Bio vincula os demais órgãos e entidades da administração. Parágrafo 2º. Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos de registro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso de solicitação pela CTN-Bio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do organismo geneticamente modificado e seus derivados,
a decisão técnica da CTN-Bio. Parágrafo 3º. Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de pesquisa, a CTN-Bio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no artigo 16 desta lei, para o exercício de suas atribuições. Parágrafo 4º. A decisão técnica da CTN-Bio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicar as medidas de segurança e restrições ao uso do organismo geneticamente modificado e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do país, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei, no exercício de suas atribuições. Parágrafo 5º. Não se submeterá à análise e emissão de parecer técnico da CTN-Bio o derivado cujo organismo geneticamente modificado já tenha sido por ela aprovado. Parágrafo 6º. As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produção agrícola, comercialização ou transporte de produção geneticamente modificado que tenham obtido a liberação para uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e constituição de CI-Bio, salvo decisão em contrário da CTN-Bio. Artigo 15. A CTN-Bio poderá realizar audiências públicas, garantida a participação da sociedade civil na forma do regulamento. Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, a audiência pública poderá ser requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado à matéria na forma do regulamento. Capítulo 4. Dos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Artigo 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República, entre outras atribuições, no campo de suas competências, observadas a decisão técnica da CTN-Bio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta lei e na sua regulamentação. 1. Fiscalizar as atividades de pesquisas de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 2. Registrar e fiscalizar a liberação comercial de organismos geneticamente modificados e seus derivados. 3. Emitir autorização para importação de organismos geneticamente modificados e seus derivados para uso comercial. 4. Manter atualizado no CIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a organismos geneticamente modificados e seus derivados. 5. Tornar públicos, inclusive no CIB, os registros e autorizações concedidas. 6. Aplicar as penalidades de que trata esta lei. 7. Subsidiar a CNT-Bio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados. Parágrafo 1º. Após manifestação favorável da CTN-Bio ou do CNBS, em caso de avocação ou recurso, caberá em decorrência de análise específica e decisão pertinente, 1. Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem organismos geneticamente modificados e seus derivados destinados a uso animal na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. 2. Ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades com organismos geneticamente modificados e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domiciliário e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. 3. Ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei, bem como licenciamento, nos casos em que a CTN-Bio deliberar, na forma desta lei, que o organismo geneticamente modificado é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. 4.
A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com organismos geneticamente modificados e seus derivados destinados ao uso na pesca e aquicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo esta lei e seu regulamento. Parágrafo 2º. Somente se aplicam as disposições dos incisos 1º e 2º do artigo 8º e do caput do artigo 10 da Lei 6938 de 81, nos casos em que a CTN-Bio deliberar que o organismo geneticamente modificado é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Parágrafo 3º. A CTN-Bio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Parágrafo 4º. A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental referidos nesta lei deverá ocorrer no prazo máximo de 120 dias. Parágrafo 5º. A contagem do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo será suspensa por até 180 dias durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos necessários. Parágrafo 6º. As autorizações e registros de que trata este artigo estarão vinculados à decisão técnica da CTN-Bio correspondente, sendo vedadas exigências técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança. Parágrafo 7º. Em caso de divergência quanto à decisão técnica da CTN-Bio sobre a liberação comercial de organismos geneticamente modificados e derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no âmbito de suas competências, poderão apresentar recursos ao CNBS no prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação da decisão técnica da CTN-Bio. Capítulo 5 da Comissão Interna de Biossegurança. Artigo 17. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com organismo geneticamente modificado e seus derivados deverá criar uma comissão interna de biossegurança, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto específico. Artigo 18. Compete à CI-Bio, no âmbito da instituição onde constituída, 1. Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidente. 2. Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela CTN-Bio, na regulamentação desta lei. 3. Encaminhar à CTN-Bio os documentos cuja relação será estabelecida na regulamentação desta lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente, quando couber. 4. Manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolva organismo geneticamente modificado ou seus derivados. 5. Notificar a ACTN-Bio aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei e às entidades de trabalhadores o resultado de avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente biológico. 6. Investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a organismos geneticamente modificados e seus derivados e notificar suas conclusões e providências à CTN-Bio. Capítulo 6 do Sistema de Informações em Biossegurança. Artigo 19. Fica criado, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sistema de Informações em Biossegurança, destinado à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam organismo geneticamente modificado e seus derivados. Parágrafo 1º.
As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança de organismo geneticamente modificado e seus derivados deverão ser divulgadas no CIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, deverão alimentar o CIB com as informações relativas às atividades de que trata esta lei, processadas no âmbito de sua competência. Capítulo 7. Da responsabilidade civil e administrativa. Artigo 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa. Artigo 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta lei e demais disposições legais pertinentes. Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargo de atividades, com as seguintes sanções: 1. Advertência. 2. Multa. 3. Apreensão de organismo geneticamente modificado e seus derivados. 4. Suspensão da venda de organismo geneticamente modificado e seus derivados. 5. Embargo da atividade. 6. Interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento. 7. Suspensão de registro, licença ou autorização. 8. Cancelamento de registro, licença ou autorização. 9. Perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo. 10. Perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito. 11. Intervenção no estabelecimento. 12. Proibição de contratar com a administração pública por período de até 5 anos. Artigo 22. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, definir critérios, valores e aplicar multa de R$ 2.000 a R$ 1.500.000, proporcionalmente à gravidade da infração. Parágrafo 1º. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste artigo. Parágrafo 2º. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 3º. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável. Artigo 23. As multas previstas nesta lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, referidos no artigo 16 desta lei, de acordo com suas respectivas competências. Parágrafo 1º. Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, que aplicarem a multa. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades fiscalizadores da Administração Pública Federal poderão celebrar convênios com os estados, Distrito Federal e municípios para a execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista nesta lei e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas. Parágrafo 3º. A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à CTN-Bio. Parágrafo 4º. Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à fazenda pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão competente para apuração das responsabilidades administrativas e penal. Capítulo 8. Dos crimes e das penas. Artigo 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º desta lei. Pena, detenção de 1 a 3 anos de multa. Artigo 25.
Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 26. Realizar clonagem humana, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 27. Liberar ou descartar organismo geneticamente modificado no meio ambiente em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Agrava-se a pena 1. De 1/6 a 1/3 se resultar dano à propriedade alheia. 2. De 1/3 até a metade se resultar dano ao meio ambiente. 3. Da metade até 2/3 se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem. 4. De 2/3 até o dobro se resultar a morte de outrem. Artigo 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologia genética de restrição do uso. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar organismo geneticamente modificado ou seus derivados sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Capítulo 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 30. Os organismos geneticamente modificados que tenham obtido decisão técnica da CTN-Bio favorável à sua liberação comercial até a entrada em vigor desta lei poderão ser registrados e comercializados, salvo manifestação contrária do CNBS, no prazo de 60 dias a contar da data da publicação desta lei. Artigo 31. A CTN-Bio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, deverão rever suas deliberações de caráter normativo no prazo de 120 dias, a fim de promover sua adequação às disposições desta lei. Artigo 32. Permanecem em vigor os certificados de qualidade em biossegurança, comunicados e decisões técnicas já emitidos pela CTN-Bio, bem como, no que não contrariarem o disposto nesta lei, os atos normativos emitidos ao amparo da Lei 8974 de 95. Artigo 33. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta lei na data de sua publicação deverão adequar-se às suas disposições no prazo de 120 dias, contado da publicação do decreto que a regulamentar. Artigo 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisórios concedidos sob a égide da Lei 10.814 de 2003. Artigo 35. Ficam autorizadas a produção e a comercialização de semente de cultivares de soja geneticamente modificadas, tolerantes a glifosato, registradas no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Artigo 36. Fica autorizado o plantio de grãos de soja geneticamente modificada, tolerante a glifosato, reservado pelos produtores rurais para uso próprio, na safra 2004-2005, sendo vedada a comercialização da produção como semente. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar a autorização de que trata o caput deste artigo. Artigo 37. A descrição do Código 20 do anexo 8 da Lei 6938 de 81, acrescido pela Lei 10.165 de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 8. Código 20. Categoria: Uso de recursos naturais. Descrição: silvicultura, exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais, importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras, atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre, utilização do patrimônio genético natural, exploração de recursos aquáticos vivos, introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura,
introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTN-Bio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTN-Bio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. PQGU médio. Artigo 38. Vetado. Artigo 39. Não se aplica aos organismos geneticamente modificados e seus derivados o disposto na Lei 7802 de 89 e suas alterações, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de matéria-prima para a produção de agrotóxicos. Artigo 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismo geneticamente modificado ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 42. Revogam-se a Lei 8.974 de 95, a Medida Provisória 2.191 de 9 de 2001 e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei 10.814 de 2003.